Bom dia, bom dia. Hoje, antes de dar seguimento a Gênesis, eu vou ler o versículo de Lucas 4, onde fala sobre o verdadeiro alimento. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, que nesse dia a gente receba o verdadeiro alimento, que é a palavra do Senhor, e que Ele possa tocar naqueles lugares que precisam ser tocados e alimentar aqueles lugares que precisam ser alimentados, né? Em cada um de nós. Nós estamos em Gênesis 8. As águas do dilúvio diminuem. E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, aquietaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seus pés, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra. E ele estendeu a mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, e ainda esperou outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé: sai da tua arca, e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda a carne de ave, de gado, e do réptil que se roja
sobre a terra. Traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem, é má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir mais todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave do céu, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requerereis o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus vos fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com vossa semente depois de vós. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal de concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá um arco de nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir a carne.
E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre toda a carne que estará sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é pai de Canaã. Entre três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu. Amém. Tenhamos um bom dia, um abençoado dia.